Bom dia a todos e hoje um dia muito especial, feliz Dia dos Pais. Atenção você que é papai, hoje nós queremos parabenizá-lo pelo seu dia, que Deus conceda para você um dia muito maravilhoso em sua presença, que hoje seja um dia também em que você possa contar com a presença de todos os seus filhos, né? Aqueles que têm netos também, né? Então, que Deus possa abençoar maravilhosamente a sua família e que você, papai, possa ser aquele pai segundo o coração de Deus. Compartilhei nesta manhã um vídeo, né, que é um pedaço daquele vídeo Corajosos, em que nós, como pais, ficamos muito inspirados, né, para ser diferentes e fazer diferença como pais em uma sociedade que precisa de homens que sejam uma inspiração, um referencial para que os filhos continuem sendo bênção na sociedade, no reino de Deus, onde quer que estejam. Feliz papai, feliz Dia dos Pais, papai, que esse dia seja maravilhoso para você, que Deus lhe abençoe grandemente. E você que é filho, né, que tem o seu papai, então filha que tem também o seu papai, que você possa estar neste dia desfrutando da companhia do seu papai, aqueles que ainda têm vivos. Eu não tenho mais o meu, já partiu para a eternidade, guardo boas recordações, então que Deus abençoe também você, desfrutando deste dia juntamente com o seu papai no Dia dos Pais. Bom dia a todos, um grande abraço a todos os papais. Convido você a ler conosco o Salmo 98, versos 1 e 2. É um salmo que nos convida a louvar ao Senhor, que nos diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação.
manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Cantemos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, que está sentado em um alto e sublime trono, mas que atenta também para nós que estamos aqui na terra. Vamos falar com Ele em oração, meus amados irmãos. Soberano Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, exaltado, glorificado, seja o teu soberano nome, ó Pai, em toda a face da terra, como nos convida o salmista. Pai amado, aceita, portanto, nossa adoração nesta manhã tão preciosa, tão agradável que o Senhor nos concede. Receba, Senhor, nossa adoração, nossa gratidão pelos benefícios que temos recebido da tua potente mão. Ó Deus amado, pedimos a tua bênção, Senhor, neste dia para todos os papais que estão aqui prestando este culto a ti. E pedimos também por aqueles que ainda não conheceram a tua salvação. Ó Deus, nós pedimos que a tua palavra chegue aos seus ouvidos, que penetre profundamente em seus corações. Pedimos pela salvação de todos os papais de nossas famílias que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os seus entendimentos, ó Deus, abra sua mente e coração de cada um. Pedimos que o Senhor venha reinar mesmo na vida de cada um deles. Pedimos que o Senhor continue nos conduzindo neste culto, fale aos nossos corações através da palavra cantada, pregada. Senhor, fale aos nossos corações, porque carecemos muito da tua direção. Abençoa-nos nesta manhã e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda lá no Salmo 9, versos 1 e 2, podemos ler: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E nós gostaríamos que todos os cearenses também falassem isso, não é verdade, irmãos?
Estamos em campanha de missões estaduais, cujo tema é Meu Ceará, Minha Seara. Que tema instigante, não é verdade? E é desejo do nosso coração mesmo que todo o Ceará pertença ao Senhor, que Deus seja o único Deus louvado, glorificado, obedecido mesmo por cada cearense, por cada pessoa que mora aqui no Ceará. Nós queremos lembrar nesta manhã dos papais nossos que são missionários, pastores da nossa igreja, vamos pensar assim, né? Nós temos pastores das nossas congregações e temos dirigentes, e nós gostaríamos de pedir orações por cada um desses guerreiros que estão à frente dessas congregações, que o Senhor os abençoe o pastor Washington também, como pastor da primeira igreja, que o Senhor esteja nos dando cada vez mais vigor, mais comprometimento com a obra do Senhor. Jesus nos alertou, pediu que orássemos, mandou que orássemos ao Pai, rogando obreiros para a sua seara, porque os campos são muitos, e a colheita também está pronta, mas faltam-nos obreiros. Que essa seja a nossa oração, né? Obedeçamos a Jesus quando ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Então, faltam-nos obreiros. Nós agradecemos a Deus pelos nossos seminaristas, né? Agradecemos a Deus pelos nossos vocacionados. Nossa oração é que eles assumam um compromisso mesmo, um compromisso de obedecer a Jesus e aos campos, conforme Jesus nos ordenou. Então, nós iremos cantar o cântico: Jesus, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Enquanto nós cantamos, louvamos ao Senhor com este cântico, iremos também dedicar nossa vida, iremos também dedicar nossos recursos no altar do Senhor. Amém? Vamos cantar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço.
Amém. São tantos motivos pelos quais devemos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é tão misericordioso, tão bom para conosco, tem suprido todas as nossas necessidades, e nós gostaríamos de agradecer, dizer o quanto nós o amamos, o quanto nós somos gratos pela oportunidade de pertencer a Ele, e também de poder sustentar a obra do Senhor. O Senhor esteja abençoando grandemente o nosso Ceará com a pregação da palavra, porque a palavra é vida, e também pelos recursos que Ele tem nos dado, nossos dízimos, nossas ofertas. Nosso alvo local é de R$6.000, e o Senhor haverá de nos ajudar a ultrapassar este alvo. Eu gostaria de convidar o pastor Washington para fazer esta oração de gratidão e de dedicação dos nossos recursos e da nossa vida. Oremos ao nosso Deus, colocando diante dele todos os nossos motivos de gratidão, bem como também nossas ansiedades e inquietações, né? Muito obrigado, Senhor nosso Deus, porque nesta hora o teu povo pode expressar diante de ti o seu louvor, adoração, bem como também sua gratidão, suas vidas e também parte daquilo que o Senhor nos abençoou, ó Deus, nossos dízimos, nossas ofertas. Muito obrigado, ó Deus, porque nós também podemos designar, ó Deus, um investimento em missões através das nossas ofertas, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, ó Deus, para que nunca perca de vista este nosso princípio batista, que é o princípio da cooperação denominacional, o princípio, ó Deus, da expansão do teu reino através da unidade da tua igreja, do envolvimento do teu povo. Peço-te, ó Deus, que neste momento abençoes as igrejas, os pastores e todos os líderes, ó Deus, para que nunca se esqueçam da obra missionária, nunca se esqueçam, ó Deus, de que temos uma missão a cumprir, que a tua igreja existe para proclamar o teu nome, para anunciar o teu reino e para expandir o teu reino na terra até que Jesus volte. Ó Deus, que esse motivo cada dia esteja irradiando os nossos corações, enchendo o nosso coração de alegria e de motivação para que possamos avançar cada vez mais, ó Deus, para que nunca venhamos nos cansar. Não temos o direito, ó Deus, de nos cansar em pensar na obra missionária, porque nós temos a mensagem divinal que encanta os nossos corações, que nos dá vida, que dá sentido a toda a humanidade, que é a mensagem divinal do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nós já conhecemos e temos a incumbência de fazê-lo conhecido no mundo todo. Muito obrigado a Deus por este privilégio, muito obrigado que nós podemos participar da tua igreja e como igreja podemos avançar levando o teu nome a outros, ó Deus, até que o Senhor volte. Receba, Senhor, a nossa gratidão por este momento, quando podemos ofertar, dizimar, investir no teu reino, Senhor, e fazemos isso com alegria. Nós confiamos, ó Deus, que o Senhor haverá de suprir todas as nossas necessidades. Cremos, ó Pai, que o Senhor está presente conosco para consolar os enlutados, para dar esperança aos enfermos, para aquietar o coração daqueles que estão em depressão, ansiosos, sem esperança, ou com sua mente cheia de dúvidas diante deste momento que a gente está vivendo e diante das expectativas sombrias que temos diante de nós, mas que o Senhor é a nossa luz, que o Senhor diz na sua palavra que tem planos maravilhosos para os seus, planos de paz, para dar um futuro maravilhoso. E é nessa confiança, ó Deus, que nós elevamos a Ti a nossa oração. Pedimos, ó Pai, tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor mandou Jesus para salvar os pecadores, dos quais nós somos os principais. Nós fomos alcançados pela Tua graça, Senhor, e no Senhor é onde está a nossa esperança. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos neste dia, abençoa todos os pais hoje celebramos o seu dia, para que seja um dia abençoado. Abençoa a palavra que o pastor Felipe vai trazer agora, e também a palavra que eu trarei logo mais à noite, para que seja a palavra do Senhor, para a edificação da tua igreja, para a edificação das nossas vidas. Seja o Senhor falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém
Amém. Então, é com muita disposição que nós iremos ouvir agora a palavra de Deus através do pastor Felipe. Pastor Felipe, que o Senhor o abençoe. Amém. Abençoe, pastor Felipe, na sua palavra. E na sequência, tem um momento infantil, né, pastor? Isso mesmo. Daqui a pouco, após a palavra do pastor Felipe Conrado, crianças, né, ouçam o que Deus tem para falar aí ao nosso coração, através do pastor Felipe Conrado. E logo a seguir, nós teremos um momento infantil e queremos ver as nossas crianças lindas aí, né, ao lado do seu papai, da sua mamãe. Juntos, vamos ter o nosso momento especial, nosso momento infantil. Até já! Amém. Antes de passar para a palavra, eu quero parabenizar o pastor Washington pelo Dia dos Pais. Que Deus abençoe a sua vida a cada dia, possa te dar um dia realmente edificante, gratificante, e estender essa felicitação a todos os pais que estão nos assistindo nessa manhã. Feliz Dia dos Pais a todos os papais, que Deus possa abençoar a vida de vocês. E eu gostaria de ler também um comentário que foi deixado aqui pelo perfil da Igreja Batista em Timbaúbas. Deus continue abençoando esse casal na direção da PIB de Juazeiro do Norte. Meu pastor, feliz Dia dos Pais. Né? Então, agradecemos aí a participação dos irmãos de Timbaúbas, né? Do perfil da Igreja de Timbaúbas, e pela palavra, assim, de apoio e felicitação. Amém? E os que desejarem também, estou vendo alguns comentários aqui, podem colocar sua palavra de felicitação, sua homenagem no Dia dos Pais, que tenho certeza que será algo muito edificante. Hoje é um culto diferenciado, é um culto festivo, é um culto de homenagem. Eu estou vendo, por exemplo, aqui a homenagem também, uma palavra de felicitação, na verdade, do irmão Moisés, né? Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos os amados irmãos e feliz Dia dos Pais. Né? Tem outros comentários, bom dia, graça e paz, mas destacando aqui esses comentários voltados para o Dia dos Pais, para a felicitação ao Dia dos Pais, e você pode também colocar aí nos comentários, vamos enriquecer o nosso vídeo, vamos enriquecer a nossa página de palavras de bênção, de palavras de felicitação para todos os pais. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã o texto que se encontra lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. É um texto bastante conhecido que está falando dos deveres domésticos, e ele fala das responsabilidades de pais e filhos. E ele diz o seguinte: filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Então, essa palavra, ela é uma palavra que me vem à mente porque é um texto bastante claro, bastante objetivo, bastante direto no que diz respeito à relação entre pais e filhos. E quando falamos em Dia dos Pais, nós precisamos pensar no papel do filho em relação ao seu pai e no papel do pai em relação também ao seu filho. Essa relação é uma relação abençoada, é uma relação que foi idealizada primeiramente no coração de Deus e que ela é orientada, norteada pelas recomendações que Deus ele dá a partir da sua palavra. Para Deus é algo tão precioso, tão sagrado essa relação dos pais e filhos, que ele não deixa de falar na sua palavra desde lá do Antigo Testamento, lá no Êxodo, lá no livro de Gênesis também, antes de tudo, e até nos livros do Novo Testamento foram dadas palavras de orientação e norteamento para a relação do pai e filho. A relação de pai e filho, ela é algo tão sagrado e tão precioso aos olhos de Deus, que Deus ele se identifica no Novo Testamento como o nosso Pai Celestial, né? Como Pai Nosso que estás no céu. E ele nos adota como seus filhos, ele nos tem como seus filhos por adoção. Então, Deus ele criou uma relação de pai e filho
conosco, seres humanos, com nós que cremos nele, com nós que recebemos a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aqui nesse texto ele está dando uma orientação base específica para a relação familiar. Vivemos em dias em que a relação entre pais e filhos ela tem sido bastante turbulenta, ela tem sido bastante distanciada e muitas vezes ela até mesmo boicotada. Então existem frases que procuram assim desqualificar o papel do pai. Existem frases que procuram assim desqualificar a importância da figura paterna e às vezes até retratam de uma forma negativa, de uma forma assim que como se fosse algo obsoleto, como se fosse algo arcaico. O pai ele fazer a questão de ser aquela figura presente, de ser aquela figura assim atuante na vida do filho, dele ser aquela figura do chefe de família, de ser aquela figura que lidera e edifica o seu lar. Mas a palavra de Deus, ela é imutável, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, Jesus Cristo já disse. Então não existe mudança social que possa mudar o que a palavra de Deus diz. E esse texto ele dá 2 recomendações para os filhos e 2 recomendações para os pais. A recomendação número 1 que ele dá para os filhos é: filhos, obedeçam aos seus pais. O filho ele deve obediência ao pai. Alguns pensam que isso é coisa do século passado, da Idade Média, ou sei lá de quando. Mas isso é algo real e presente e que deve ser praticado por todos os filhos, em todas as épocas, em todos os lugares. O que a palavra de Deus diz não vale somente para aquele povo há 2000 anos atrás. Ela vale para nós, nos dias de hoje também, e para todas as pessoas, em todas as épocas e locais. E ele fala que os filhos devem, sim, ser obedientes aos seus pais. O pai, ele é autoridade sobre o lar. O pai, ele é autoridade sobre o seu filho. E o filho, por mais que os anos se passem, por mais que chegue um momento em que ele começa a ter uma maturidade diferente, ele não é mais aquela criança totalmente dependente, mas enquanto ele convive com o seu pai, lhe deve o respeito e obediência. E filhos que desobedecem aos pais, isso não é uma vergonha somente para o pai, mas é uma vergonha também para o filho. Devem se constranger aqueles filhos que não têm essa relação verdadeira, genuína com os seus pais. E você que é filho que está nos ouvindo, lembre-se sempre disso, que a obediência ao pai é muito mais do que uma simples obrigação social, é muito mais do que uma simples obrigação humana, mas é uma obrigação, antes de tudo, é uma responsabilidade de obediência ao que nos diz a palavra de Deus. Aqueles que não começam respeitando a sua primeira autoridade, sua autoridade imediata no lar, que é o seu pai, como poderão obedecer às demais autoridades humanas e como poderão reconhecer e saber obedecer à nossa autoridade suprema, que é o nosso Deus que está no céu, o nosso Pai Celestial. E justamente por estarmos numa sociedade em que não se tem aprendido a obedecer os pais, também não se tem aprendido a obedecer coisa alguma. E vivemos a cada dia a preocupação de vermos uma geração criada e preparada para viver sem limites. E tudo começa na base. A obediência aos pais é a base de tudo. A obediência aos pais é a base para os limites e para os valores bem estabelecidos. É a base para o reconhecimento da autoridade. Também, o texto ele fala que, além da obediência, o filho ele deve honra, né? Ele diz: honra ao teu pai e à tua mãe. Pai e mãe são dignos de igual honraria.
Então, tanto erram aqueles que numa cultura machista desprezam o papel feminino, desprezam o papel materno e dão todas as honras ou uma honra muito maior ao pai do que às mães, como também erram quando inverte-se o negócio, porque alguns entendem, acreditam e praticam que não, que as mães elas têm que receber as honras e o pai recebe um pouquinho de honra ali que sobra. Aliás, até mesmo tem se criado um movimento de que até no Dia dos Pais começa-se a um sentimento de, às vezes, parabenizar as mães, porque com o discurso de que a mãe é que exerce o papel de pai. Isso daí é uma confusão, uma confusão criada pelo inimigo para distorcer o que a palavra de Deus diz, para desqualificar o papel dos pais, para que se perca a figura paterna, a figura masculina do homem como pai, como líder espiritual do seu lar. E não é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela fala, honra ao pai e ao teu pai e à tua mãe. Então devemos honrar. Por isso que eu encorajei você a fazer aí nos comentários uma palavra de homenagem aos pais, a dar aquela palavra de felicitação, aquela palavra abençoando aos pais, porque a Bíblia ela nos exorta e nos encoraja a honrar. E especialmente o filho, ele precisa honrar o seu pai. Ele deve ser o primeiro a prestar honra ao seu pai. Talvez você tenha dificuldade hoje de querer honrar o seu pai, porque você olha muito para os defeitos dele. Porque no decorrer da sua vida, você tem alguma queixa do seu pai, você talvez guarde até algum tipo de mágoa do seu pai. E aí eu quero convidar você nessa data, curar essa mágoa no seu coração, curar essa frustração ou aversão que você criou ao seu pai, derrubar essa barreira que talvez não é que você é inimigo dele, não é que você não fale com ele, mas você não consegue dizer, pai, eu te amo, e dar um abraço no seu pai. Talvez você tenha esse tipo de barreira. E é o momento de você trabalhar isso para que essa barreira ela seja desfeita, ela seja quebrada. Eu quero convidar você a refletir à luz da palavra de Deus, que isso é algo saudável e que isso é algo agradável aos olhos do Senhor. Eu hoje não tenho meu pai para telefonar para ele sequer e poder dizer Feliz Dia dos Pais. Eu perdi meu pai há aproximadamente 12 anos. 2008 foi o último ano em que eu passei Dia dos Pais com meu pai. Logo depois disso, ele foi hospitalizado e veio a falecer. Então, eu tive o tempo em que eu pude ter o meu pai, em que eu pude honrá-lo, em que eu pude respeitá-lo, mas chega um momento, pela lei natural das coisas, pela ordem natural dos fatos, os pais devem ir primeiro que os filhos. Então, logo chegará essa data em que se você tem hoje o seu pai, chegará uma data que você não terá mais. Então, não fique adiando isso, não deixe para depois, não deixe para que depois que seu pai não estiver mais aqui, você fique lembrando, se eu tivesse o meu pai aqui ainda, honre ele no dia de hoje, honre ele nessa data, aproveite essa data especial, essa data onde somos chamados a essa reflexão, essa data onde somos chamados a sermos sensibilizados por essa mensagem do Dia dos Pais, e falo, pai, eu estou aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais, e eu gostaria de te dar um abraço e dizer que eu amo muito você. Isso é honrar o pai, isso é bíblico, isso é agradável a Deus, e isso é saudável para as relações familiares, para as relações humanas. Essas são as recomendações, as exortações que a palavra de Deus ela dá aos filhos. E a palavra de Deus também dá duas palavras, duas exortações. Ele faz uma promessa antes disso, que para que te vá bem, seja longa a sua vida sobre a terra. Então, filhos que honram pais, eles são abençoados
durante o tempo em que eles vivem aqui na Terra e até têm uma vida de mais longevidade. E ele dá duas palavras, duas exortações aos pais. A primeira delas é: pai, não provoque a ira dos seus filhos. E agora eu quero direcionar especialmente o meu discurso a você que é pai. Você que tem filho pequeno, filho adolescente, filho jovem, filho adulto, filho que também já é pai. Talvez você é avô, você é pai 2 vezes, como alguns dizem. Mas não importa há quanto tempo você seja pai, não importa qual é a idade do seu filho, não provoque a ira. E muitas vezes essas relações, elas são fragilizadas justamente porque alguns pais, eles abusam da sua condição paterna e começam a serem pais que, ao invés de utilizarem a sua posição para abençoarem os seus filhos, para orientarem, para serem bons amigos dos seus filhos, para serem bons orientadores dos seus filhos, eles começam a ser aqueles pais que provocam os filhos à ira. Há várias maneiras de se provocar os filhos à ira, né? E a gente poderia enumerar aqui diversos exemplos em que os pais, eles acabam provocando os seus filhos, acabam irritando os seus filhos. Uma delas é quando, como falamos, o pai, ele abusa da sua condição paterna. Ele, ao invés de falar algo que oriente, que abençoe seu filho, ele fala palavras pesadas, ele fala palavras desrespeitosas, ele fala palavras que depreciam e desqualificam o seu filho. Pais que não sabem serem incentivadores de seus filhos, pais que só sabem ser aqueles que cobram, criticam os seus filhos, são pais que estão desobedecendo a palavra de Deus. E nós vivemos, eu conversava esses dias, até com um irmão aqui da PIB, sobre essa questão que nós vivemos num contexto em que nós não estamos muito acostumados a sermos, assim, incentivados, profundamente incentivados nos nossos lares, na nossa criação. Então, a maioria de nós não foi muito incentivado pelos seus pais. Possivelmente, quando você era criança, você não tinha constantemente aquele incentivo dos seus pais para que você persistisse, para que você seguisse em frente, para que você não desistisse, para que você superasse as suas falhas, para que você superasse as suas deficiências, para que você fosse encorajado a ser uma pessoa cada vez melhor. E por não estarmos acostumados a receber isso, às vezes, quando nos tornamos pais, nós homens, nós também temos dificuldade de fazer isso com os nossos filhos. E acabamos provocando eles à ira. Acabamos sendo desincentivadores deles. Acabamos jogando muito mais os erros dele na cara, esfregando os erros deles na cara, esfregando as falhas deles, as frustrações, os fracassos. Um filho, ele precisa muito de uma palavra de incentivo, de encorajamento e de orientação por parte dos pais quando ele fracassa. O fracasso faz parte da vida. Quem nunca fracassou? Nunca tentou fazer uma coisa e não conseguiu, não foi bem sucedido, não foi bem realizado, não ficou bem feito. E aí, nesse momento, é importante aquela palavra de orientação, de encorajamento, para que o filho ele possa entender: eu fracassei aqui, eu falhei aqui, mas eu agora, com os meus erros eu preciso aprender para que eu me torne melhor, para que da próxima vez eu faça mais correto. E aí, ao invés disso, muitos pais começam a provocar a ira do filho, e começam a jogar na cara desse filho, dizendo que ele é incapaz, que ele não sabe fazer as coisas, jogar na cara dele que ele precisa ser assim ou precisa ser de outra maneira. Pais que ficam comparando os filhos com outros, comparam o filho com o filho do vizinho, comparam seu filho com o filho do seu primo,
comparam o seu filho com outras crianças da sua idade, que talvez estão mais desenvolvidas, que talvez estão mais bem resolvidas, que talvez são melhores alunos na escola, que talvez sabem se arrumar melhor, que talvez são mais educados na forma de lidar, que talvez ajudam mais em casa, que logo conseguem um bom emprego quando se tornam jovens, enquanto que talvez o seu filho ele tenha mais dificuldade nessa área. Então, comparar seu filho com o filho de outros não é algo sadio, é algo que provoca a ira do seu filho. Não é disso que os filhos precisam. Os filhos, eles precisam de um pai que os encoraje, que os fortaleça, que os oriente, que dê a eles novo ânimo, que dê a eles nova expectativa. E a Bíblia, ela chama todos os pais para que não provoquem os seus filhos a ira. Se a palavra de Deus está dizendo, não é o pastor Felipe. Eu até tomo esse texto um pouco para a minha vida também, porque desde já eu preciso absorver isso, para que quando eu tiver a tarefa de educar um filho, eu possa fazer conforme a Bíblia nos orienta. Mas você que já é pai, receba essa palavra no dia de hoje. E a segunda orientação que ele dá aos pais é: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, sempre precisamos saber onde é o ponto de equilíbrio, em que não devemos provocar a ira aos nossos filhos, mas é necessário nós disciplinarmos na disciplina e admoestação do Senhor. A Bíblia, ela fala e nos chama e nos mostra de uma forma muito clara que os pais são responsáveis pela formação doutrinária, pela formação cristã dos seus filhos. O pai é o primeiro evangelista do seu filho. O pai é o primeiro pastor do seu filho. O pai é o primeiro professor de escola bíblica, não escola bíblica dominical, mas a escola bíblica diária do lar. O pai, ele é o primeiro exemplo de cristão, de homem de Deus, em que o filho observa e o filho se espelha. Então, os pais precisam se preparar para essa função. Da mesma forma que nós, pastores, nos preparamos, nos capacitamos para pastorear uma igreja, um professor de EBD, ele se prepara para dar aquela aula, estuda a lição, busca se capacitar, busca aprender cada vez mais para poder ensinar com excelência. Também os pais, eles precisam se capacitar para serem evangelistas, professores de Bíblia e pastores do seu lar, como se fossem pequenos pastores do seu lar, porque tem esse cuidado espiritual. Então, precisa também se preparar. Muitas vezes você precisa estudar a Bíblia para poder ensinar para o seu filho. Se o seu filho vier com uma dúvida da Bíblia para você, cuide em responder. Se seu filho vier com uma dúvida sobre uma lição de vida, como ele deve proceder numa situação ou em outra, cuide em poder responder. Se você não souber, busque capacitação. Não terceirize essa tarefa. Não diga para o seu filho, olha, quando for domingo você pergunta lá na igreja. Isso é terceirizar a tarefa, mas tome isso para si, busque você essa capacitação para que você possa orientar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, porque a Bíblia ela fala que quem ensina um menino no caminho em que ele deve andar, até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Então, se ele for bem orientado, se ele for bem educado nos caminhos do Senhor, ele, por toda a sua vida, será alguém que aprendeu a amar e a temer a Deus. Então, que você, papai,
você possa ser um orientador espiritual, um educador espiritual na vida do seu filho. E que Deus, assim, nos abençoe, pais e filhos, durante esse dia, para que venhamos a viver uma relação saudável e agradável aos olhos do Senhor. Nós vamos orar pela vida de todos os pais, e eu quero só compartilhar aqui mais algumas palavras que foram colocadas em felicitação ao Dia dos Pais, para que você possa também ser abençoado e edificado. O irmão Wilson, ele colocou: parabéns a todos os pais da primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte. A irmã missionária Anália usou aqui uma expressão, né? Parabéns aos pastores, né? O pastor Washington também não estava no ar visualmente, mas foi lá nos comentários. Feliz Dia dos Pais para todos que estão conosco. A irmã Selma: bom dia a todos, parabéns todos os pais, especialmente a todos que estão conectados nesse momento, que as bênçãos de Deus sejam sobre todos. O irmão Paulo colocou aqui: feliz Dia dos Pais para todos os irmãos da nossa igreja. O irmão Fagner disse o seguinte: amém, que Deus possa cuidar dos pais, dando paz, sabedoria e entendimento. Abençoar os pais dando paz, com P-A-Z, né? Para não confundirmos. A irmã Meire colocou aqui: louvamos ao Senhor pela vida de todos os pais, principalmente aqueles que têm temor a Deus e procuram ser um bom exemplo para os seus filhos. Jesus abençoe suas preciosas vidas. A irmã Damares botou o seguinte: feliz Dia dos Pais para todos os pais da PIBCJN. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Então, muito obrigado aí pela participação. Que Deus abençoe. E nesse momento, eu devolvo aí a palavra ao pastor Washington e à irmã Fátima, que vão nos conduzir nesse próximo momento de culto. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Olá, crianças! Espero que você já tenha tido aí um bom momento com o seu papai, né? Eu mesmo, de manhã, logo cedo, já recebi aqui um pacote, que era um café muito delicioso. Olha, uma bandeja, né, com um café muito delicioso. E eu quero desejar a todos os pais que recebam um bom presente dos seus filhos hoje, né? No seu dia. Parabéns a todos os pais e que este seja um dia maravilhoso na presença de Deus com seus filhos, né? Então, que os filhos também possam estar aí aproveitando esse dia maravilhoso na presença de Deus, que é o Pai por excelência, e também aí com o seu papai. Aqueles que não têm o seu pai, então, adote um pai, o Pai Celestial, né? E tenha alguém como um referencial na sua vida, alguém que você possa olhar e ver como um modelo, como um exemplo de pai, né? E agora, irmã Fátima, quais são as novidades? Vamos cantar louvores ao Senhor, crianças, porque Deus se agrada do louvor das crianças. Vamos cantar Se Eu Fosse um Elefante, depois quem fez todas as coisas. E a tia Gilmara vai contar uma historinha aí para nós, tá bem? Uma história de moral. Então, prestem atenção e vamos todos juntos aí. Cheguem pra cá. Olha o elefante. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um pânico polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, uma bela sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim vou louvar. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se
Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um alegre sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim vou louvar. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um alegre sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim vou louvar. Quem fez? Vamos cantar novamente. Quem fez? Quem fez as lindas estrelas? Quem fez as lindas estrelas? As lindas estrelas, as lindas estrelas. Quem fez as lindas estrelas? Deus nosso Pai. Quem fez o mar azul, o mar azul, o mar azul? Quem fez o mar azul foi Deus nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam foi Deus nosso Pai. Você e eu, você e eu. Quem fez você e eu foi Deus nosso Pai. E os quatro? Quem fez as lindas estrelas, as aves que voam? Quem fez você e eu foi Deus nosso Pai. Isso mesmo, porque Deus é o nosso primeiro Pai. Sabiam disso? E agora nós vamos assistir uma história pela tia Gilmara. Vamos ouvir aqui bem direitinho essa história. Eu quero ver se você se identifica, se parece ou não com o nosso personagem principal. Vamos assistir? Olá, pessoal. Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês, dividir uma história, tá certo? É a história de Fósforo, um palito de fósforo. Fósforo era um menino que ele era muito briguento, gostava muito de confusão, reclamava de tudo, se enraivava com tudo, vivia com a cabeça pegando fogo de raiva. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Sabe o que foi que aconteceu? A mamãe de Fósforo dizia: Fósforo, não pode ser assim. Deus nos ensina a ser amável, a tratar bem o outro, ensina a dividir os brinquedos, ensina a controlar as emoções. Nós não podemos viver brigando, chateando-se com todo mundo. Não tem quem aguente. Aí a mamãe de Fósforo colocou ele na escola. Fósforo vivia arrumando confusão. Não tinha mais quem aguentasse. Certo dia a professora disse: pessoal, nós vamos fazer um passeio. Vamos todos para o zoológico. A turma ficou toda animada, mas aí um coleguinha disse: tia, não vai prestar. Esse passeio não vai prestar. A tia perguntou: por quê? Aí ele disse: tia, se Fósforo for, vai estragar tudo. Ele vai ficar com raiva, vai ficar com a cabeça pegando fogo, vai assustar todos os animais, vai estragar tudo. Não vai dar certo. Fósforo ficou com tanta raiva, que saiu correndo na rua sozinho.
quando Fósforo chegou em casa, que a mamãe dele viu. Fósforo, eu não acredito, Fósforo, você saiu sozinho da escola sem permissão, atravessou a rua sozinho sem um adulto. Fósforo, você poderia ter sofrido um acidente, causado um incêndio, machucado uma pessoa ou se machucado, Fósforo. Nunca mais faça isso. Você vai ficar de castigo. E você vai voltar agora para a escola, vai pedir perdão à sua tia, aos colegas, e você vai pedir ajuda a Deus para mudar o seu comportamento. Porque Deus nos ajuda a controlar as nossas emoções, certo? Fósforo voltou para a escola, pediu perdão à tia, pediu perdão aos colegas e disse: pessoal, perdão, eu errei e eu peço a oração de vocês, porque eu estou pedindo a Deus ajuda para controlar as minhas emoções. E eu vou tentar, e com a ajuda de Deus, Deus vai me dar forças e eu vou controlar as minhas emoções. Aí Fósforo e os colegas foram pro zoológico, viram o macaco, a onça, o leão, a girafa, a onça, cobra, jacaré, todos os animais. Foi um passeio super divertido, todos gostaram. E Fósforo conseguiu até fazer amigos, acredita? Porque ele orou e Deus lhe ajudou a controlar suas emoções. Você conhece alguém parecido com Fósforo? Você é um Fósforo, será? Você é irritado, reclamão? Gente, essa história não é só para crianças, tá? Às vezes eu me pego fazendo igual Fósforo. E nós temos que pedir ajuda a Deus para controlar as nossas emoções. Deixar de ser reclamão, deixar de ser irritado. Nós nos irritamos com facilidade, não é verdade? Muitas vezes. E nesse tempo que a mamãe tem que ensinar tarefa aos meninos em casa, mamãe, você tá igual o Fósforo, com a cabeça quente também? Pois vamos pedir ajuda a Deus, que Deus vai nos dar força para controlar as nossas emoções. E a Bíblia diz, lá em Provérbios, que a palavra branda, a palavra suave, desvia a raiva, né? Vamos usar palavras brandas, tá bom? Ao tratar o outro. E vamos orar, pedindo ao Senhor para controlar as nossas emoções, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e que Deus nos ajude nessa tarefa. Amém? Um beijo. Pois é, minha gente. Pois é, minha gente. Eu acho que vocês devem conhecer alguém parecido com o Fósforo. Eu lembro que eu tinha um projeto de esportes, missionária Fátima, lá em Barbalha, que tinha um menino e ele parecia com o Fósforo. Quando ele ficava com raiva, a cabeça dele ficava vermelha, pegando fogo. Agora que eu entendi, né? Era o Fósforo. Não controlava as emoções. Será que na igreja a gente tem muitos Fósforos? Eu acho que não. Eu acho que não é para ter, não, né? Sabe por quê? Porque o coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Qual a diferença? Ele não é triste. Não é triste, nem zangado, nem aborrecido e nem assustado. Mas ele é feliz e sorridente. Vamos cantar então o coração do menino. Lembra da palavra de Deus lá na segunda carta aos Coríntios? Lembra que nós lemos aqui com vocês, do apóstolo Paulo? Pode pegar a sua Bíblia, conferir. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, a parte A, diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de quem? De Cristo. Então, uma criança de Jesus, ela anda exalando o amor, a paciência, a bondade, enfim, só coisas boas, não é? Perfume agradável, perfume agradável aqui em primeiro lugar, a Deus, através das nossas boas atitudes. Porque, lembra? Para Deus somos o quê? O bom perfume de Cristo.
Então vamos cantar o coração da menina e do menino que tem Jesus. É diferente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado. Mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Vamos de novo? Agora todo mundo cantando. Todo mundo cantando agora, canta aí. Vai lá, mamãe, vai lá, papai, né? Acompanha aí também, ajuda o pequenino, a pequenina aí a cantar juntamente conosco. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado. Mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Pastor, ore por todas as nossas crianças, para que elas sejam crianças amáveis, cheias de Deus, para exalar o bom perfume de Cristo. Por onde quer que elas estejam, na escola, na vizinhança, em casa, na igreja, enfim, em todo lugar. Vamos orar, crianças, então. Depois a gente vai cantar o nome de Jesus é doce, né? Para ninguém se esquecer, né? Nosso Deus e Pai, o Senhor é o nosso Pai celestial, o nosso Papai do céu. Nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos pelo papai, pela mamãe, pelos irmãozinhos. Nós te agradecemos pela nossa família. Nós te agradecemos também, ó Deus, pelo pão de cada dia. Te agradecemos porque hoje é o dia do papai. Abençoe o papai, para que o papai venha a ser um homem segundo o coração de Deus. Que o papai venha te amar, venha ter alegria em te servir e venha ter sabedoria para conduzir a sua família nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora cantar O Nome de Jesus é Doce, né? Vamos lembrar, porque já tem várias pessoas que sabem, né? O nome de Jesus é doce, traz todo paz e alegria. Cantemos esta melodia. Jesus, Jesus, Jesus. Subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me alegrou. Joguei a tristeza fora e para o céu com Jesus eu vou. O nome de Jesus é doce, traz todo paz e alegria. Cantemos esta melodia. Jesus, Jesus, Jesus. Subindo para o céu eu vou. Pecado não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei o pecado fora e para o céu com Jesus eu vou. O nome de Jesus é doce, traz doce paz e alegria. Cantemos esta melodia. Jesus, Jesus, Jesus. Será que alguém pediu alguma música hoje, irmã Fátima? Eu não sei. Eu não sei se alguém pediu alguma música hoje aqui. À noite. Eu não olhei o chat da igreja. Eu acho que eu não sei.
porque saiu aqui da... Deixa eu ver se tem alguém aqui que pediu alguma música para a gente atender, né? Eu acho que não, acho que não tem ninguém que pediu música hoje, não. Então, beijos a todos, né, pastor? Parece que... Deixa eu ver aqui... Obrigado aqui, né? Tem um bocado de gente aqui falando. Pais, Mônica, né? Feliz Dia dos Pais. Moisés, parabeniza o pastor Washington pelo Dia dos Pais. Deus te conceda muita saúde e paz para conduzir o povo de Deus. Obrigado, Moisés. O momento infantil é muito divertido e lindo. Glória a Deus, Davi Santana. Patrícia fala aqui, amém, Deus abençoe vocês. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. E Ana Duarte também, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos. Muito bem, então se você tem uma musiquinha que você gostaria que a gente cantasse hoje à noite, então você pode participar do chat e pedir então a sua musiquinha. E se a gente souber, a gente canta. Se a gente não souber, a gente vai aprender, né? Tá certo, né? Muito bem. Vamos cantar o que agora? Sim. Nós queremos lembrar que na próxima semana vai ser a conferência da nossa juventude, né? Próxima semana, conferência da juventude vai ser muito bom. A juventude está preparando muita coisa boa, tá? E então vamos divulgar, vamos nos preparar para participar, porque vai ser bênção, né? Vamos orar. Os nossos jovens estão preparando o que há de melhor, né? Para estes dias, se Deus quiser. E à noite traz mais detalhes, né, pastor? À noite falaremos mais, né? Mas à noite gostaríamos que você lembrasse de convidar as pessoas do seu cartão Meu Alvo, do seu RD, para estarem participando conosco, né? Do nosso culto. Tá certo? Muito bem. Então, a todos um bom dia na paz de Cristo e até logo mais um bom almoço. Hoje vai ser aquele almoço, né? Eu já estou percebendo ali que tem alguma coisa boa sendo cozinhada ali, né? Para o nosso almoço hoje, né? Tá certo, né? Muito bem. Então, a todos um bom dia, que Deus abençoe e até logo mais, às 18 horas, estaremos juntos e logo a seguir teremos o nosso momento infantil. Queremos ver todas as crianças lindas juntamente conosco naquele momento. Ok? Vamos orar encerrando por agora. Senhor nosso Deus, que o teu amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações e a comunhão do Espírito de Deus seja com todos os pais no dia de hoje, que é o seu dia, seja com todas as crianças, seja com todas as famílias, seja com toda a tua igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Até mais tarde, minha gente, se Deus quiser. 18 horas estaremos de volta, estaremos juntos para a glória de Deus. Até lá!